fé para viver em paz. Isso não é possível. Não é possível. Por quê? Por que muitas pessoas são assim? Não, porque é pela graça, bispo, é pela graça. Eu vivo pela graça, a graça de Deus. Como se a graça fosse de graça e sem graça. Não é assim que funciona, amiga e amigo. Deus nos salva, nos dá a fé pela graça, pela misericórdia dele. É um favor que Deus faz para a gente sem a gente merecer. Mas a fé que ele nos dá exige, cobra sacrifício da nossa parte. É o que Jesus fala. Jesus disse assim, olha só, palavra bacana pra caramba. Próprio Deus, na pessoa de Jesus, fala assim. Jesus veio ao mundo para falar estas palavras e outras tantas. Mas ele disse assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, que quer dizer, quando a gente abraça essa fé graciosa que Deus nos dá e assumimos essa fé e somos capazes de abrir mão da nossa própria vida, da nossa liberdade, e somos capazes de neutralizar a nossa carne para não cairmos em tentação, isso é sacrifício, sacrifício, sacrifício. Quer dizer, a fé que vem da graça de Deus, do favor que Deus nos faz, sem a gente merecer, essa fé, esse poder é que nos faz ter a paz. É que nos faz viver em paz. Mesmo diante de tantos problemas, diante de tantas lutas, nós dormimos em paz, deitamos e logo pegamos o sono, porque o Senhor é a nossa paz. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Então, o espírito enganador faz as pessoas focarem a fé na graça de Deus. Ah, não, a graça. Nós somos salvos pela graça. É a graça, é a graça. Como se a graça de Deus tolerasse os nossos pecados. Não tolera. Davi era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Mas quando ele pecou, já era. Ele sofreu as consequências. Ele perdeu. Ele foi humilhado, envergonhado. E deixou uma ferida aberta na história de Israel. Ele que foi um instrumento na construção de Israel, deixou uma ferida aberta quando ele caiu em tentação. Então, por quê? Por que aconteceu isso? Porque Deus não tolera o pecado. O pecado é o diabo em espírito. Essa é a realidade. A paz é o perdão que o Espírito Santo nos dá. Mas, havendo pecado, não tem graça. Não tem graça que venha salvar a pessoa. Não tem graça. Deus nos dá fé pela graça dele, pela misericórdia dele, pela compaixão dele. E essa fé nos obriga a sacrificar o nosso eu, por livre e espontânea vontade. Por exemplo, estamos agora na campanha da justiça de Deus. Ora, quantas pessoas que tinham a fé na graça de Deus ficaram esperando resolver os problemas pessoais e não conseguiram. Mas quando descobriram o poder da fé, não, peraí, Jesus disse, olha só o que Jesus fala. Jesus disse assim, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Quer dizer, não é pela graça que se apodera do reino de Deus, é pela força, pela violência, e isso é óbvio pela fé. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui que é pela fé, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, a fé é um dom de Deus. Deus, ele nos dá a graça de termos a fé
Ele nos dá também a fé, ele nos dá a graça e a fé. Mas a fé que ele nos dá é para ação, não é para ficar enfeitando o pavão. Não, é para a gente agir. É para a gente mortificar os feitos da carne. É para a gente sacrificar o nosso eu. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Muita gente não quer Jesus porque não quer negar a si próprio. Muita gente não quer a salvação, sabe por quê? Porque gosta da vida de pecado. A vida da carne, os pecados da carne me dão prazer. E muita gente não quer abrir mão do prazer do pecado. Então, obviamente, não tem paz. Não tem paz porque não são perdoados. E não são perdoados por quê? Porque não tem fé para sacrificar o pecado. Essa é a realidade. E o que adianta a graça para essas pessoas? Nada. Zero. Zero. Por quê? Porque elas não querem essa fé. Elas querem ser perdoadas, mas não querem usar a fé para tomar posse da salvação do reino dos céus. Desde os dias de João o Batista, até agora se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam. Quer dizer, tem que haver força, tem que haver fé, tem que haver coragem, tem que haver desprendimento desse mundo podre e nojento. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta nessa fé. Mas não se esqueça, use a sua fé com inteligência. Pare, pense, avalie, pese, para você não colocar ou sustentar sua fé, sua vida, sua eternidade em cima de pau podre, em cima de blá, blá, blá. Que Deus abençoe então a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.